Olá, tudo bem? Aqui professor Luiz Carlos Melo. Vamos falar sobre sistema de numeração decimal. Se você é aluno, aproveite este conteúdo para aprender, sobre este assunto. Se você é professor e deseja os slides aqui apresentados para o seu plano de aula, para a próxima aula que você vai aí ter com seus alunos, vou deixar o link aí caso você se interesse pelos slides. Então vamos lá. Bom, como eu tinha falado, o nosso assunto é sistema de numeração decimal, certo? E ele contempla uma das habilidades da BNCC, que é ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem das centenas de milhar, com compreensão das principais características do sistema de numeração decimal, certo? Vamos dar continuidade no final desta aula. O que você vai aprender? Escrever números por extenso, alguns números que talvez você não conheça, decompor os números naturais e representá-los por meio de escrita, saber a diferença entre números e algarismo, identificar o valor da posição do algarismo dentro do número, e reconhecer o sistema decimal como sistema de contagem com base 10. Certo? Então nós temos aí uma pergunta. Qual a pergunta? Analise aí a cena e eu vou colocar uma pergunta. Analise a cena, este é um anúncio, veja aí que é uma propaganda, e nós temos aí 100 mil reais todos os dias, certo? Uma campanha aí de uma empresa onde faz sorteios e coloca 100 mil reais todos os dias. Qual a pergunta? Como se escreve 100 mil reais com todos os algarismos? Você sabe? Você sabe responder? Bom, se você não sabe, se você já sabe, já tem em mente como se escreve 100 mil, legal, parabéns. Se não sabe, está difícil responder, fique tranquilo, pois ao final você saberá como responder. Ok? Vamos lá. Estes são os algarismos que usamos em nosso dia a dia para representar qualquer número. Quem são eles? Vamos lá, quem são eles? Esses algarismos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo? Então, estes algarismos, eles foram inventados há muito tempo pelos hindus, os indianos, e divulgados em toda a Europa pelos árabes, ok? Então vamos lá. Com aqueles algarismos lá de 0 a 9, nós podemos formar diversos números. E esses números, eles podem ser pares. Os números pares terminam em 0, 2, 4, 6 e 8, certo? Exemplo: 28, 34, 268. E os números ímpares terminam em 1, 3, 5, 7 e 9. Exemplo: 21, 49, o próprio 7, o 19, 37. São exemplos de números ímpares, ok? Eu tenho os algarismos 4, 6 e 8. Quais números eu posso formar? Bom, se eu pegar o 8, o 6 e o 4, eu vou formar o número 864. Se eu pegar o algarismo 6, o 4 e o 8, eu vou formar o número 648. Com os mesmos algarismos, eu estou formando números diferentes, certo? Vamos lá, dando sequência. Se eu pegar o 4, o 8 e o 6, eu formo o algarismo 486. Então vamos recapitular aqui do que nós estamos vendo. Nosso sistema de numeração é decimal porque tem base 10. O sistema de numeração decimal possui 10 algarismos. Nós já vimos esses 10 algarismos, Por isso o nome sistema de numeração decimal. E quem são eles? Também já vimos, que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E ao serem combinados, como nós fizemos um exemplo anterior, você pode formar infinitos números com esses algarismos. Então, nosso sistema
também é posicional. Por que é posicional? Porque dependendo de onde o algarismo ele ocupa no número, né, ele apresenta um determinado valor. Vamos lá. Por exemplo, eu tenho um número 4.242. Este é o número 4.242. Ele está escrito por extenso e também aí, né, eu escrevi com os algarismos, 4.242. Então, vamos lá, o valor do primeiro 4 é diferente do terceiro 4. O da quarta ordem, ele vale 4.000. Esse 4 aqui, certo? Já o da segunda ordem, que é este 4, vale 40, certo? Agora vamos lá a respeito do 2. O da terceira ordem, que é este 2, ele vale 200. Até mesmo quando eu falo 4.200, ou seja, quer dizer que quando eu olho para esse 2, eu falo 200, ou seja, ele tem um valor de 200. 242, ou seja, esse 2 vale 2 unidades, né? Vale apenas 2, mas esse aqui 200 unidades, né? E tem um valor de 200. Então, a respeito disso, nós temos o valor absoluto, que é o próprio valor daquele algarismo, onde ele esteja, ele sempre vai ter aquele valor absoluto. E o valor relativo, que depende de onde ele se encontra. Por exemplo, o valor relativo do 4 na quarta ordem é 4.000, ou seja, o valor relativo deste 4 aqui, nesta posição, é 4.000, mas aqui é 40. Valor absoluto, que é o próprio valor do algarismo, o valor absoluto do 4 é 4. Deste 4, também é 4, certo? Então, vamos ver aqui. Este 2 que está na primeira ordem, ele vale 2 unidades, como nós já vimos. Este 4, ele vale 40, certo? Agora, este 2, ele vale 200. E este 4, ele vale 4.000, certo? Vamos ver aqui, construir um quadro com as classes e ordens, para que facilite a leitura destes números. Se está difícil até agora para você, então vamos aqui ver, criar um quadro de maneira que facilite para você. Vou colocar um número. Primeiro o algarismo é 2, depois o 1, depois um 5. Então, estes 3 primeiros algarismos, eles vão formar a classe das unidades simples. A cada 3 algarismos, dentro de um número, nós temos uma classe. Então, esses 3 primeiros algarismos, eles formaram classe das unidades simples. Vamos lá, continuando, eu tenho um algarismo, né, o 1, o 5 e o 2. Estes outros 3 aqui formaram classe dos milhares. Então, milhares vem de 1.000. Sempre eu me refiro a 1.000. Porque ele está aqui na classe dos milhares. E aqui nós temos unidades. Vamos continuar. Então, nós temos da direita para a esquerda. Nós temos nas unidades o 2. Nas dezenas das unidades, né? Das unidades 5, nós temos o 1. E nas centenas, nós temos o 5. Continuando, nós temos na unidade de milhar, porque agora nós estamos na classe dos milhares. Então, unidade de milhar nós temos o 1, na dezena de milhar nós temos o 5 e na centena de milhar nós temos o 2, certo? A respeito das ordens, então, novamente, da direita para a esquerda, nós temos na primeira ordem o 2, na segunda ordem o 1, na terceira ordem o 5, na quarta ordem o outro algarismo 1, na quinta ordem o outro 5 e na sexta ordem o outro 5. Ok? Nós temos algarismos iguais nestes números. Por exemplo, este 2, que vale apenas 2 unidades.
mas este 2 ele vale 2 centenas de milhar. Como é que eu leio este número, né? 251 mil, porque eu estou na classe dos milhares. 251 mil. 512 unidades, ou apenas 512. Então, este número é 251.512, certo? Vamos lá. Então, o que nós temos aí? O número que eu já tinha falado, né? 251.512 unidades. Sobre o valor posicional do 5, eu tinha dado o exemplo do 2, agora um exemplo do 5. O 5, na quinta ordem, aqui, ele vale 50 mil. 5 dezenas de milhar. Então, 5 dezenas é 50. Só que como ele está na classe dos milhares, 1000. Então, 50 mil. Este 5 vale 50 mil, mas aqui, este 5 na terceira ordem vale apenas 500. Certo? O valor absoluto e relativo do número 1, que está na quarta ordem. Então, vamos lá, o valor absoluto do 1 é o próprio 1. Como eu já tinha falado, né? O valor absoluto é o próprio algarismo, o próprio número. E o valor relativo do 1, né? Em que ordem? Na quarta ordem. Porque aqui nós temos mais de 1. Então, sempre procure saber o que está se perguntando. Aqui, no caso, na quarta ordem. Na quarta ordem, o 1 vale 1000, certo? Porque ele está nas unidades de milhar. Vamos lá para uma questão, né? Uma questão simples, básica, ver se você está compreendendo mesmo. Clique aqui. Então, você clica. Nós temos aqui uma pergunta. Como é escrito por extenso o número? Aqui o número, certo? Este é o número. Então, vamos lá. Vou dar um tempo para você, tente responder, pause o vídeo e depois nós veremos qual a resposta correta. Ok? Eu espero que você tenha parado o vídeo, tentado responder aí o nosso item. Então, vamos lá. Como é escrito por extenso o número? Está aqui o número. Este número escrito por extenso 10.942. Se você marcar este item, né, você errou, não acertou. Então preste um pouco mais atenção. Tentar outra vez. Nós já vimos que não é a letra A, vamos aqui para a letra B. 109.450. Será que é este número? 109 mil. Tudo bem, 109 mil, o início está correto. 450, eu acho que não, eu acho que faltou alguma coisa aqui. 450, vamos marcar, opa, não foi desta vez, né? Então, vamos tentar. 109 mil, ok, porque aqui está na classe dos milhares, 109.452. 452. Eu acho que sim. Então, vamos marcar. Aí sim, parabéns, você é demais. Se de primeiro você já tiver acertado essa questão, show de bola. Então, vamos lá. Clique em aprender mais para voltar ao nosso conteúdo, que nós vamos aprender um pouco mais. Indique o valor posicional do algarismo circulado e a ordem que ele ocupa em cada número. Vou fazer junto com você, certo? Então, vamos lá. O algarismo circulado foi o 4. Qual o valor posicional dele? Então, vamos lá. Unidade, dezena, centena. Certo? Então, nós temos unidade de milhar. Ou seja, ele vale 4.000. Será isso? 4.000. Ele está em que ordem? Primeira, segunda, terceira e quarta ordem. Está na quarta ordem. Certo? Próximo, o 6, o algarismo 6. Qual o valor posicional dele? Ele está na unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar. Ou seja, dezena. Nós temos 6 dezenas. 6 dezena é igual a 60.
Então, 60 milhar, ou seja, 60 mil. Então, este 6 vale 60 mil. Ele está em que ordem? Na quinta ordem. Muito fácil, não? O 9, unidade, dezena. Então, 9 dezena. 9 dezena é a mesma coisa que 9 vezes 10. Então, nós temos o valor posicional dele, 90. Em que ordem? Segunda ordem. Só contar. Primeira ordem, segunda ordem. Vamos para o próximo, o 8. Ele está unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Então, 8 dezena, só que de milhar. Então, nós temos 80 mil e está na quinta ordem, certo? O 7, ele está onde? Na centena de milhar. Centena, ou seja, 700, só que milhar. Então, 700 mil. Ele está em que ordem? Na sexta ordem. Bem fácil, não? Vamos lá, mais um probleminha, uma questão para que nós possamos resolver. Clique aqui. Qual é o valor posicional que o número vermelho representa? Nós temos, que número é esse? 159, mas está perguntando o valor posicional do algarismo em vermelho, que no caso é o 5. Será que ele vale 5 unidades, 5 dezenas, 5 centenas ou 9 unidades? Pause o vídeo e tente responder. Muito bem, eu espero que você tenha pausado o vídeo, tentado responder, e a opção correta é, perceba que ele está aqui é unidades, dezenas, ou seja, ele vale 5 dezenas. Então a opção correta seria letra B. Muito bem, parabéns, você é demais, cara. Tente, continue aí, você, né, respondendo sempre desta maneira, ok? Vamos lá, vamos aprender um pouco mais sobre o problema, sobre o nosso conteúdo. Nós temos aí mais um número aqui para a gente fixar bem este conteúdo, aprender bem, certo? Vamos lá. Nós temos o 2 na primeira ordem, que vale 2 unidades. Nós temos na segunda ordem o 9, que vale 9 dezenas. 9 dezenas é a mesma coisa que 9 vezes 10 ou 90 unidades. Nós temos o 7 na terceira ordem, que é igual a 7 centenas. 7 centenas é 7 vezes 100, ou seja, 700 unidades. Nós temos o 9 na quarta ordem, que vale 9 unidades de milhar, ou seja, 9 mil unidades. E nós temos na quinta ordem outro 9, só que, né, nas dezenas de milhar, ou seja, 9 vezes 10, 90. Como ele está na unidade, nas classes de milhar, então nós temos 9, 90 mil, certo? E nas centenas, na sexta ordem, nós temos o 2, ou seja, 2 centenas. 2 centenas é 200, mas por estar na classe de milhar, então nós temos 200 mil unidades, somente para a gente poder revisar. Você já ouviu falar no ábaco? Tempos atrás, as pessoas contavam nos dedos. Quando chegava no 10, tinha que inventar alguma coisa para não perder a conta, já que só existiam 10 dedos, né? E aí, o que fazer quando a conta fosse mais? Pegava uma pedrinha, por exemplo, para representar o 10. De vez em quando as pedrinhas rolavam e tinha que começar a contar tudo de novo. Problema grande, né? Então, muito tempo depois foi inventado o ábaco. Vou colocar aqui para que você possa ver. Então, muito tempo depois foi inventado o ábaco, que é a mesma ideia dos dedos e da pedrinha, só que bem mais organizado. Em vez das pedras e dos dedos, usava uma pecinha chamada conta, que é um tipo de moeda com furo no meio. Este furo servia para a conta não escapar do pino onde era colocada, certo? Então, essa ideia dessa moeda chamada conta, com furo no meio, né? Que hoje, na verdade, são as peças também, às vezes de madeira, às vezes de plástico, e se coloca nos pinos, colocando ele no ábaco, certo? Com o ábaco, contar ficou bem mais fácil e organizado, mas ainda faltava uma coisa muito importante: anotar
né, e registrar. Usamos algarismo para registrar o que aparecer no ábaco. Então, o que aparece no ábaco você registra, você anota, certo? Então, vamos lá. Observe o número 14. Ele é formado pelos algarismos, quais algarismos? 1 e 4. Então, 14, sempre da direita para a esquerda, nós temos o que? 4 unidades, certo? Então, você vai lá no ábaco, nas unidades, aqui, e coloca 4 peças, né? 4 pecinhas que tem os furos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. 4 unidades. Porque o número 14 está dizendo que aqui nas unidades, né, existe 4. Dezenas, temos apenas uma dezena, então você coloca apenas uma, ok? Então, o que é que nós temos aqui? Que o 14 é a mesma coisa que 10 mais 4, ou seja, uma dezena, 10 mais 4 unidades, ok? Então, esse é o nosso resumo do número 14, que também serve para os outros números. Vamos lá. Represente o número 1012 no ábaco. O 2 está posicionado nas unidades. Então, eu vou colocar aqui nas unidades número 2. Este 1 está nas dezenas. Então, nas dezenas, vou colocar apenas uma peça. Nas centenas eu tenho 0, ou seja, nenhuma centena, então não coloco. Na unidade de milhar, aí sim eu tenho uma unidade de milhar. Então, este número 1012, representado no ábaco, fica assim: 2 unidades, uma centena e uma unidade de milhar, certo? Vamos para uma questão para ver se você consegue resolver, saber se você está entendendo. Clique aqui e vamos lá. O ábaco está representando o número. Então, olhe para o ábaco e tente responder, certo? Tente responder qual número está sendo representado aí no ábaco. Beleza, então estou de volta. Então, vamos lá. Nós temos nas unidades um número, o algarismo, né? 1. Nós temos uma unidade. Então, vamos lá. Uma unidade poderia ser a letra A ou letra B, certo? Que na C e D temos nas unidades o 3 e o 5. Então, está correto ou a A ou a B. Nas dezenas, nós temos 3 dezenas, ou seja, o algarismo 3. Então, vamos lá. Dezenas, 3, e aqui também 3. Ainda continua sendo A ou AB. Nas centenas, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, nas centenas, 5. Letra A, nas centenas, tem 0. Então, quer dizer que a opção correta é a letra B. Novamente, nas unidades tem 1, está aqui. Nas dezenas, 3, está aqui. E nas centenas, nós temos 5. Então, a opção correta é a letra B. Você clica na letra B e você vai ver aí, parabéns, você é demais, continue assim, certo? Prestando atenção, com calma, com cautela e sempre respondendo todas de maneira correta. Vamos aprender um pouco mais? Clica aí, aprender um pouco mais. Vamos aprender a apresentar os números com material dourado, tá certo? Então, vamos lá. Já sabemos muito bem que para representar os números, usamos o sistema de numeração decimal. Isso nós já aprendemos. Como o nome diz, contamos agrupando e reagrupando de 10 em 10. Vamos observar isto com o material dourado, que representa as quantidades. Então, vamos lá. Quando o material dourado, nós temos o seguinte, nós temos algumas peças do material dourado. O cubinho, ele vale uma unidade, certo? A barra vale uma dezena ou 10 unidades. A placa vale uma centena ou 100 unidades. E o cubo vale uma unidade de milhar ou 1000
unidades, certo? Então, essas são as peças do material dourado e a partir delas nós vamos representar os números. Nós temos 10 unidades. 10 unidades é a mesma coisa que uma barrinha. Então, todas as vezes que você tiver 10 unidades, você troca por uma barrinha, certo? Ou seja, 10 unidades correspondem a uma dezena. E quando eu tiver 10 barrinhas, quando você tiver 10 barrinhas, você troca por uma placa, porque 10 dezenas, ou seja, 10 barrinhas, correspondem a uma placa, ou seja, correspondem a uma centena. 10 dezenas é igual a uma centena. Quando você tiver 10 placas, você troca por um cubo, certo? Por um cubo. Isso quer dizer o quê? Que 10 centenas corresponde a uma unidade de milhar. Vamos recapitular aqui. Uma dezena é igual a 10 unidades. Uma centena é igual a 10 dezenas, que é igual a 100 unidades. Uma unidade de milhar é igual a 10 centenas, que é igual a 100 dezenas, que é igual a 1000 unidades, certo? Então, tem um material dourado e você vai contar quantas unidades existem aqui. Só lembrando que as unidades são representadas pelos cubinhos. Conte os cubinhos. Temos 6 cubinhos, certo? 6 cubinhos, ou seja, 6 unidades. Vamos agora para as barras. Quantas barras, ou seja, aqui é cada barra uma dezena. Nós temos quantas dezenas? 4 dezenas, certo? Vamos para as placas. Nós temos apenas uma placa, ou seja, uma centena. E quantas unidades de milhar? Nós temos 2 unidades de milhar, ou seja, 2.000 unidades. Formou que número? Formou o número 2146. Ou seja, o número 2146 está sendo representado por essas peças aqui do material dourado, certo? Vamos mais uma vez. Quantas unidades nós temos? Nós temos quantas unidades? 7 unidades. Dezenas são representadas pelas barras, mas eu não estou vendo nenhuma barra. Muito bem, então 0, não existe nenhuma barra. Centenas, que são as placas, também não existe, então é 0. Mas nós temos 3 cubos. Cada cubo representa uma unidade de milhar. Então nós temos 3 cubos, 3 unidades de milhar. Formou o número 3007, ou seja, 3007 é formado por esses algarismos aqui, que também pode ser representado com essas peças que nós temos aí no material dourado. Vamos tentar resolver uma questão? Vamos lá? Olha aqui, assinale o número representado pelo material dourado. Então nós temos aqui a imagem, né? E você tem um tempinho aí para tentar responder. Pause o vídeo e tente responder. Beleza? De volta. E aí, conseguiu responder? Foi fácil? Foi difícil? Você pode deixar nos comentários o que achou, tá bom? Vamos lá. Que número está sendo representado aqui pelo material dourado? Nós temos quantas unidades? 8 unidades. Então, 8 unidades, nós percebemos que os únicos itens que tem 8, o algarismo 8 nas unidades é a letra B e a letra C, certo? Então, descarta a letra A, descarta a letra D. Nós temos quantas dezenas? 5 dezenas. Nós temos 5 dezenas. Então, nós temos 8 unidades e 5 dezenas, certo? Então, 8 unidades e 5 dezenas. 8 unidades, 5 dezenas. Ainda pode ser ou a letra B ou a letra C. Então, nós temos 8 unidades, 5 dezenas e 2 centenas. Então, qual a opção correta? Vamos lá. 8 unidades, 5 dezenas e 2 centenas. Então, a opção correta é a letra C. Você marca
e você vai ter parabéns aí, né, por estar aprendendo esse conteúdo sobre sistema de numeração. Vamos aprender um pouco mais? Pratique resolvendo mais questões no PDF. Então, vai ter aí o link do PDF, né, para que você possa responder mais questões sobre esse assunto. Eu espero que tenha gostado, que tenha de fato aprendido, né, sobre a representação dos números utilizando material dourado, utilizando o ábaco, ou não utilizando, mas que você de fato tenha conseguido o objetivo de ler por extenso, de representar os números, tá bom? Então, até a próxima aula.